Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Aldimara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. No final você deixa o seu gostei, o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. Que Deus abençoe. Atos 27. Paulo é enviado para Itália, o naufrágio. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regime imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. E, margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Laceia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se, de algum modo, podiam chegar ao porto de Fenite, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhasse, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhor, devieis ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temás. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda,
acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncoras pela proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme. E, içando ao vento, a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa. Encravando-se, ficou móvel, mas a popa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros ao lançar-se ao mar e alcançar a terra. E que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Atos 28. Paulo em Malta. Já salvo, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e desenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E ele nos distinguiram com muitas honras. E, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua casa durante 2 anos. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, margeando, chegamos a Régio e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Depois partimos para Roma e, tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma
Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas, quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passado 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes: Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: Não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que, por toda parte, fala-se contra essa seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava, com bom testemunho, o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criaram nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: Ouvindo, ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouviram. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.